Passo Fundo tem a economia voltada para o agronegócio e a prestação de serviços. E saber os rumos que a cidade vai tomar nos próximos anos é uma das preocupações do Executivo, da Prefeitura. Por isso, será apresentado à comunidade amanhã o PEDEL, Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Local. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Passo Fundo, professor aqui da UPF, Ginês de Campos, que é economista, também doutor em Sociologia. Professor, sempre muito bem-vindo ao UPF TV. Eu que lhe agradeço a oportunidade, inclusive de poder situar essa nossa quinta reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Passo Fundo, o chamado CDES-PF, E amanhã nós teremos a apresentação do Plano de Desenvolvimento, Plano Estratégico de Desenvolvimento Local do nosso município, um trabalho que foi realizado por uma consultoria, a Vertrag Planejamento Limitada, contratada pela Prefeitura Municipal, e será apresentada amanhã para os conselheiros governamentais e não governamentais e outros convidados, lideranças empresariais, lideranças políticas, que poderão ter a oportunidade de conhecer o plano estratégico. Basicamente, esse plano está fundamentado em três análises: a análise da dinâmica socioeconômica do município, os setores econômicos, o PIB local, a geração de emprego e renda, a análise da infraestrutura de suporte para o desenvolvimento, onde serão apresentados aspectos relacionados à logística regional, mobilidade urbana, saneamento ambiental, energia e comunicação, e também os ativos tecnológicos do município, e que são bases importantes para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município. E também uma análise dos aspectos institucionais relevantes também do município, como gestão fiscal, política de incentivos da prefeitura e também o papel dos atores locais. Isso tudo, professor, porque sem planejamento não há crescimento. É preciso pensar, ter um diagnóstico da situação atual e planejar o seu futuro. Assim é possível crescer. Sem dúvida. Inclusive, essa gestão, preocupado justamente com essas questões que são fundamentais para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município, parte do pressuposto de que é necessário uma análise técnica, um estudo técnico que aponte as nossas potencialidades, que aponte também algumas estratégias de governamentais, que resultem em ações indutoras da dinâmica de desenvolvimento para Passo Fundo. Então, amanhã estaremos apresentando, portanto, esta consultoria que foi contratada pela Prefeitura de Passo Fundo, estará apresentando no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social os resultados desse diagnóstico da economia, das potencialidades, e também apontando, obviamente, algumas diretrizes que são fundamentais para a ação governamental enquanto agente indutor do processo de desenvolvimento. Então, o Executivo Municipal tem esse papel, de certa forma, propor ações que sejam indutoras da dinâmica do desenvolvimento econômico, social e ambiental do município. O encontro é mais técnico, voltado justamente para esse público, professor, que o senhor nos traz, mas os resultados vão ser percebidos pela população a médio prazo, podemos assim dizer. Sem dúvida nenhuma. Então, até aproveito para agradecer também a Universidade de Passo Fundo, que nos permitirá, no auditório da Faculdade de Economia e Administração, amanhã, dia 10, às 19h30, poder apresentar esses resultados para os conselheiros, que na realidade são indicações do município, são lideranças das instituições empresariais locais, sindicatos, personalidades importantes, e também os secretários do governo municipal que participarão deste encontro e que terá a oportunidade de conhecer, a partir desse diagnóstico atualizado, justamente toda a dinâmica da economia municipal, sua inserção no contexto regional, e todas as potencialidades que o município apresenta
e quais as ações que o governo poderá tomar no futuro no sentido de promover, né, o processo de desenvolvimento econômico do município e da região. Professor, não posso aqui, bem rapidinho antes de encerrar, perder a oportunidade de lhe perguntar, de pedir uma avaliação com relação à partida de ontem do Brasil e da Alemanha. Eu conversava há pouco com um sociólogo, a gente lhe tem como sociólogo também, por ter mestrado e doutorado nessa área. Qual é a sua opinião sobre o significado e os reflexos do resultado de ontem? Eu diria que, como evento esportivo, de fato, foi trágico, né, a goleada de ontem. Mas eu sempre digo que há males que vêm para bem, né? E nesse ponto de vista, eu acho que, considerando o aspecto político, que de uma certa medida está associada à Copa do Mundo, né? Seríamos ingênuos de achar que o futebol não é usado muitas vezes como uma forma de estratégia política eleitoral. Nesse aspecto, eu diria que foi bom, porque nos traz a realidade, né? A realidade do desafio político que a sociedade brasileira tem, daqui a 2 meses, né, de fazer uma escolha de novos governantes que possam, de fato, conduzir o país de uma forma mais ética, honesta, né, diante de tantos escândalos que nós estamos vivendo hoje. A classe política brasileira passa por uma crise, né, uma crise sem precedentes do ponto de vista ético, político, os partidos extremamente enfraquecidos, né, a necessidade urgente de uma reforma política que repense o papel dos partidos políticos, né, e nós estamos diante aí de um processo eleitoral, isso sim importante, fundamental, né, para a consolidação da nossa cidadania. Obrigada, professora, apesar de ter vindo aqui para falar de um outro assunto, importante também ouvir a sua opinião. Agradeço a oportunidade. Obrigada, professora, e sucesso no lançamento amanhã, nesse encontro amanhã de apresentação. Obrigada. Tá bom, muito obrigado. Bom, o atraso no plantio causado pelo excesso de chuva tem prejudicado as culturas de inverno. Veja agora um trecho do programa Estúdio 4, que foi ao ar aqui pela UPF-TV e que é reapresentado hoje às 8 horas da noite. O nosso problema de excesso de chuva já começa no início do mês de junho, né? Nós estamos plantando este ano, acho que nas piores condições dos últimos 30 anos. As condições não são boas porque cada momento que a gente entra na lavoura, os agricultores eles estão entrando em condições ruins, né? Então, plantar no barro não é uma boa situação. Eu acho que o produtor ele não deve desanimar. A gente tem que produzir, a gente tem que tentar produzir e usar as melhores técnicas possíveis. Claro que se fosse um ano um pouco mais seco e mais frio, é o que o trigo gosta. Os cereais de inverno preferem essa condição. Se a gente lembrar da safra passada, a gente teve um ano mais seco, um início um pouco mais chuvoso, depois praticamente chuvas bem distribuídas no florescimento, que é uma das situações mais importantes. E aí a gente teve safras recordes no ano passado, na safra passada. Então essa é a condição que a gente desejaria para as culturas de inverno. Sempre coloca para o produtor que ele planeje a safra, né? Não deixe para a última hora a decisão da cultivar que ele vai plantar, da quantidade de adubo que ele vai precisar, né? Principalmente conhecer os materiais que ele vai colocar no campo, conhecer as cultivares, né? Os níveis de reação a doenças, ciclo, exigência de nitrogênio, cuidar da população que ele vai utilizar para ter um sucesso desde a implantação até o final, né? O tempo seco vai dar lugar a chuviscos nos próximos dias. Veja então os detalhes na previsão para quinta e já para sexta-feira. Previsão de uma quinta-feira com tempo encoberto, com chuviscos ao longo do dia. A mínima será de 13 graus e a máxima de 14. Na sexta-feira, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva ao longo do dia. A mínima será de 12 graus e a máxima não passa de 18. Ser um profissional em educação na área de orientação educacional. Esta é a proposta do curso de especialização em orientação educacional oferecido aqui pela UPF e que está com inscrições abertas. Os interessados conseguem outras informações no site upf.br/pós. Inscrições até 6 de agosto.
Bom, a Copa do Mundo não fica só nas telas da TV ou ao vivo para quem vai até os estádios. Você vai ver que tem gente que prefere ajudar a construir a história da Copa dia a dia. E sabe como? A emoção, as jogadas, as faltas e os pênaltis passam, mas os times ficam para sempre escalados nos álbuns de figurinhas. A Copa do Mundo está na reta final, mas as lembranças vão continuar. Tem torcedor que a paixão vai além dos jogos. A casa da Gabriela é ponto de encontro dos amigos na corrida para completar o álbum. E tem gente que está ganhando nesta competição. Giovanni, teu álbum tá completo? Como é que tu fez para trocar as figurinhas? Tá completo. Eu comprei bastante, troquei na escola e no Bourbon. E as últimas 5 que faltavam pedi pela internet. Assim como Giovanni, a Gabriela adora futebol. E reunir os amigos para trocar as figurinhas foi fácil. O difícil é driblar as repetidas. Neste caso, para completar o álbum, a menina recebeu a ajuda do tio. Ninguém da minha família gosta muito de futebol e daí ele me ajudou. Parece até coisa de criança, mas a mania de trocar figurinhas tem atraído pessoas de várias idades. É o exemplo do Alberto, que ajudou a sobrinha e decidiu ter um álbum também. O que me motivou a ter esse álbum foi a minha sobrinha Gabriela, que queria adquirir o álbum. E daí, com incentivo meu, que gosto bastante de jogar bola e gosto de esportes, conseguimos o álbum. Completamos o dela e agora ela está me ajudando a completar o meu. Até me surpreendeu um dia um senhor e uma senhora trocando figurinhas do álbum da Copa. Isso me deixou bem motivado a querer completar o meu. E colecionar figurinhas da Copa tem atraído até mesmo quem não é fanático por futebol, como a mãe da Gabriela, que também teve que entrar na jogada e ajudar a filha. Eu fui agora nesse último dia que faltavam 3 figurinhas. Daí fiz o sacrifício. Conseguiram encontrar? Sim, no domingo mesmo. Então agora tá tudo completo, é só torcer pelo Brasil. Só torcer pelo Brasil e acabar o álbum do tio dela. E esta história de colecionar figurinhas ajudou a Carla a entender um pouco mais sobre futebol. Antes do álbum, pra mim, o Maradona era brasileiro. Foi um furo, e a Gabi disse, não abre a boca. Mas foi bem legal, assim, porque daí a gente manuseia, conhece um pouquinho, né? Crianças, jovens, adultos, idosos, todo mundo trocando. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. E você pode rever esse programa ainda hoje em outros 2 horários, às 7h30 da noite e também às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.